Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viagens Históricas. Hoje a gente vai estar entrevistando o professor Cassiano Celestino, um bate-papo bem legal sobre a pesquisa dele e também sobre o seu livro. Desde já, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Luísa e faço parte do Viagens Históricas, do coletivo, já sou historiadora, e hoje vamos ter essa conversa mediada por mim e com o nosso entrevistado Cassiano. Desde já, eu gostaria de que o professor se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na pesquisa, o seu trabalho, né? Sobre o seu livro. Olá, queridos viajantes e queridas viajantes. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje. E eu não sei de onde você está ouvindo este encontro e esta conversa, mas espero que ela seja muito útil para a vida de você que está ouvindo. Eu estou muito feliz em estar com vocês. Espero que a gente consiga fazer uma boa viagem histórica. Neste caso, a nossa viagem vai ser um pouco para a Idade Média. Então, já é um convite, eu convido vocês a viajar conosco para a Idade Média. Muito obrigado, queridos, e muito obrigado, querida Luísa Érica. Sei que a conversa vai ser bem legal e eu confesso que eu também estava ansioso para que este momento chegasse. Veja, a minha trajetória de vida e também de pesquisa, porque elas se confundem às vezes, né? Eu diria que a minha trajetória de pesquisa, ela se confunde também com a minha trajetória de vida, mas hoje eu vou começar com o presente atual para falar um pouco dessa minha trajetória e do meu interesse de pesquisa, que é também o meu interesse de pesquisa da vida, né? E atualmente eu tenho pesquisado, né? Eu estou com um professor substituto na Universidade Estadual Vale do Acaraú, professor de História Antiga, mas desde a graduação eu sou formado em História, eu tenho mestrado em História e estou finalizando o meu doutorado em História pela Universidade Federal da Bahia. Então, eu comecei a minha vida acadêmica na Universidade Federal de Sergipe, eu sou sergipano, estou aqui morando em terras cearenses e tomando, inclusive, mas eu sou sergipano. Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado na Universidade Federal de Sergipe, e desde a graduação, que se iniciou um pouquinho longe, né? Também não vou estar entregando a minha idade aqui, esse não é o momento, vamos deixar abaixo isso, né? Eu comecei a minha trajetória assim, acadêmica mesmo, no curso de História. Eu entrei no curso de História em 2012, me formei em 2017 e tenho pesquisado, desde aquela época, na verdade, eu comecei a graduação com muito interesse em ensino de história. Até hoje eu tenho isso, né? Mas eu falo que foram interesses intercalados. Então, assim, eu começo minha graduação em 2012, muito preocupado com as questões voltadas para o ensino de história. E isso é bem curioso, né? Que hoje, quem olha para a minha publicação acadêmica percebe que eu me afastei um pouco das pesquisas do ensino de história. Pesquisa, né? Porque a minha prática ela é voltada para o ensino. Então, assim, para mim, ensino e pesquisa são coisas indissociáveis, não tem como separar, né? Então, assim, eu começo preocupado com isso, depois eu largo esse interesse, e vocês vão perceber nessa conversa que eu sempre fui muito eclético, sabe? Até hoje eu sou assim. Eu sempre falo que eu não sou de uma área específica, mesmo me enquadrando, mesmo tendo afinidade com história antiga e medieval. Eu gosto muito eu sou um curioso, acho que eu sou um professor, pesquisador, um eterno estudante curioso. Então, eu sempre estou lendo coisas de história da África, sempre estou lendo coisas de história moderna, sempre estou lendo coisas de história contemporânea, enfim. Mas a minha área de pesquisa, né, claro, de atuação é história antiga e medieval. Então, eu começo a minha graduação pesquisando aí ensino de história,
num quarto período em diante, eu começo pesquisando a diáspora judaica na modernidade. Então, o criptojudaísmo feminino no Nordeste açucareiro, no Brasil colônia, né? Depois eu largo isso e começo a ter um certo interesse por questões de gênero. E comecei, então, aí eu lembro que eu passei, aí já estamos em meados de 2017, 2016, eu comecei a pesquisar questões de gênero e sexualidade na educação. Então, pensando mesmo, educação em direitos humanos, educação em diversidade, gênero e sexualidade, diversidade sexual nas escolas, e eu fiquei assim, me encontrei, sabe? E esse encontro com as discussões de gênero e sexualidade vem também como encontro de vida minha, né? Foi um processo de descobrimento da minha própria sexualidade. Então, pesquisar, ler gênero e sexualidade estava naquele momento, né? Estava diretamente atrelado à descoberta de si, nesse caso de mim mesmo, uma descoberta da minha sexualidade. Então, foi uma questão muito curiosa para poder me entender. Esse momento do poder me entender virou prática de pesquisa, né? Eu comecei a, então, pesquisar gênero e sexualidade. Eu saio da educação, eu começo a pesquisar gênero e sexualidade no período antigo. E começo a trabalhar, pensar, estudar isso no mundo grego clássico. Pensar as questões da homossexualidade no período grego clássico. E aí, saio disso. Olha como é bizarro, gente. Olha como eu vou adentrando vários caminhos na graduação. Me afasto um pouco, me afasto entre aspas, né? Saio um pouco da história antiga e faço meu TCC, minha monografia em Idade Média. Pensando um debate, aí eu estava preocupado, né, em 2017, com a minha monografia é um trabalho de historiografia, de análise historiográfica. Eu estou preocupado em entender como é que estava o campo da história medieval no Brasil. Quem são as pessoas que pesquisam com gênero dentro do campo da história medieval no Brasil? Com quais teorias, teorizações, abordagens, debates, perspectivas se encontrava, né, em 2017 o campo da história medieval e gênero e sexualidade dentro desse campo da história. Na graduação, eu adentro ainda mais e começo a trabalhar com fontes medievais, e aí eu começo a me preocupar especificamente, gente, com sodomia, com o processo de criminalização da prática da sodomia, né? E aqui eu estou falando de sodomia, é um conceito que é muito ambíguo, transbordante, vazio ao mesmo tempo para o período medieval, né? Estava preocupada ali como é que aquela sociedade, na dissertação, né, obviamente, no estudo do meu mestrado, como é que o período medieval, especificamente no medievo ibérico e ainda mais especificamente na Espanha antiga, Castela e Leão, como é durante o século XIII, como é que essa sociedade entendia essa prática, né, que era considerada como uma prática, como um pecado, crime e erro, um pecado da sodomia, em que caíam diversos homens. Então, foi muito nisso. E hoje eu continuo pesquisando ainda as diversas configurações de masculinidade. Então, sempre trabalhando com essas discussões de gênero e sexualidade, pensando especificamente essas construções de corporeidade, de corporalidade, pensando as construções, reconstruções ou as performatividades de gênero, as performances de masculinidade no medievo ibérico, na Idade Média. Atualmente, a pesquisa, né, o meu interesse de pesquisa tem sido esse. Pensar como estudar, compreender, problematizar, diria eu, como o que era, né, ser barra estar homem nessa sociedade. Quais são as diversas performances de masculinidades que são visíveis na Idade Média, especificamente no medievo ibérico? Como são as configurações, as diversas experiências do que era ser homem,
existiam graus de hierarquias entre os homens, existiam homens que eram vistos como mais homens do que outros. A partir de quais critérios, a partir de quais performances, a partir de quais enunciados, produções discursivas. Eu acho que é muito isso, viu, Luísa Érica? É por aí. Eu vou deixar você falar, para também, senão eu fico falando horas, né? Mas é por aí. Ótimo. Então, a nossa conversa vai mais fazendo uma propaganda do seu livro, tá? Então, quem não conhece, você já joga aí no Google. O título do livro é Corpo em Chamas. Então, a gente vai fazer essa conversa mais sobre o livro, né? Que veio do TCC de graduação do professor Cassiano, não é isso? Luísa, o livro ele é mais... É uma continuidade. O meu livro, que é Corpos em Chamas, né? Masculinidades e práticas sexuais desviantes no medievo ibérico. Esse é o título. O livro, na verdade, ele também é fruto do meu TCC, mas na verdade, é a publicação da minha dissertação de mestrado. O livro é a minha dissertação de mestrado, que foi, obviamente, reeditada por mim, né? Porque sabe que no mercado editorial nós temos que fazer esse processo de reorganizar a pesquisa, né? Para não deixar aquela linguagem enfadonha acadêmica. Então, eu tive essa preocupação e esse trabalho de tornar a minha dissertação, a minha pesquisa de mestrado em livro, numa linguagem que eu diria, que eu tentei deixar o mais acessível possível para que o grande público pudesse entender aquilo que estava posto na pesquisa e agora no livro. É isso. Pronto, ótimo. E aí eu queria que você explicasse um pouco, né, para quem está ouvindo, com certeza talvez ainda não deve ter lido, né? Mas tem uma parte do livro que você fala muito sobre os códigos jurídicos alfonsinos. Isso. E aí eu gostaria que você explicasse mais um pouco aqui para os nossos ouvintes, né, sobre esse código, né, para que eles possam entender e gerar um link para o livro. Perfeito, Érica, Luísa Érica. Vamos lá. Como eu falei, só para contextualizar quem está nos ouvindo, né? Como eu falei anteriormente, o livro ele é a publicação da minha dissertação, da minha pesquisa de mestrado. Primeiro ponto. No livro, né, eu tenho uma preocupação em estudar o processo de constituição, né, de construção da sodomia, daquilo que se entendia por sodomia no medievo ibérico, especificamente na Península Ibérica, né, o medievo ibérico. Então, qual é a minha preocupação? Qual é o meu objetivo central, primordial no livro, né? Entender o processo de criminalização da sodomia. Como é que a sodomia, e aí, o que é que eu estou chamando de sodomia no livro, né? Eu tento conceituar. Lembrando que é uma dentre muitas conceituações possíveis, né, gente? Porque, veja, o conceito de sodomia ele vai variando ao longo do tempo. Então, o entendimento do que é a sodomia no início da Idade Média, lá no século IV, V, é diferente do que é no século X, XI, XII, e ainda diferente no final da Idade Média, século XIV, e mais diferente no início da modernidade. Para o período que eu estou estudando, especificamente, que é o século XIII, eu vou percebendo como é que vai acontecer, como é que essa sociedade, né, Castela e Leão, no medievo ibérico, durante o século XIII, está entendendo a sodomia. A sodomia, nesse período, ela é vista como uma prática sexual pecaminosa, desviante. É o pecado sexual por excelência. A igreja, nessa época, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com as monarquias medievais, elege a prática da sodomia como um dos maiores pecados mortais. A sodomia é essa prática desviante que era inicialmente e aí veja a confusão nessa tentativa de conceituação da sodomia. Nós temos sujeitos, né? Nós temos legislações da época, discursos da igreja, né? Discurso eclesiástico, discurso jurídico, discurso da monarquia, discurso literário, enfim, uma gama discursiva
que vão produzir significados diferentes do que é a sodomia, né? Mas, no primeiro modo, poderíamos definir a sodomia como uma prática sexual tida como desviante, pecaminosa, que vai se tornar crime, além de pecaminosa, tornará também crime, um pecado-crime. Desde que seja apenas um pecado mortal, combatido pela igreja, e passa a ser também um pecado, crime, erro, em que caem as pessoas. Inicialmente, a sodomia é considerada como a prática sexual tida como desviante em que caíam as pessoas. Toda a prática sexual, Luísa Érica, e todo mundo que está nos ouvindo, né? Toda a prática sexual que não tinha como objetivo a reprodução, a procriação da humanidade, era vista como a prática da sodomia. Tudo aquilo que o sexo, né, no período medieval, tem seu entendimento moral, eclesiástico e jurídico também da época, né, que o sexo ele deve ser praticado apenas para procriação, apenas. Tudo aquilo que fugia a esse objetivo no sexo, que é a procriação, era combatido pela igreja e endossado esse combate pelas monarquias da época em seus discursos jurídicos. Então, a sodomia e aí defina mais, professor, o que é então a sodomia. Toda prática sexual que não tinha como objetivo a reprodução era considerada como uma prática de sodomia. Vamos lá, vamos definir ainda mais. Masturbação, a mulher por cima do homem numa prática sexual, o sexo utilizado, praticado para sentir prazer, e principalmente para as mulheres que jamais deveriam sentir prazer. Esse era um pensamento discursivo da época. Então, todas essas o coito anal, especificamente. Então, são práticas que são consideradas como práticas de sodomia. Ao decorrer do período do século XI, esse conceito ele chega ao século IX, X, XI. A partir do século XII, Luísa, nós temos um conceito de sodomia como uma prática sexual muito ligada a que era feita entre pessoas do mesmo sexo. Então, a sodomia ela deixa de ter essa conceituação ampla para toda a prática sexual que não tinha como objetivo a reprodução, a procriação da espécie humana, e passa a ser definida, caracterizada como uma prática sexual, como um sexo praticado por pessoas do mesmo sexo gênero. E mais especificamente, tanto o sexo entre homens, como o sexo entre mulheres. E aí o que acontece? No livro, eu estudo, como você acabou de falar, um código legislativo. Esse código ele se chama Laïcité Partidas. O que é isso? As Laïcité Partidas é um código jurídico, vamos dizer que é uma espécie de, com muitas aspas, tá, gente? Sem anacronismo. Só para você. É uma comparação que eu vou utilizar somente para que vocês entendam o que é esse corpo jurídico que eu trabalho, que eu utilizo como fonte para entender o processo de criminalização da sodomia. As Laïcité Partidas é uma espécie de uma constituição ou de um código penal da época, né, de Castelo e Leão, Espanha Antiga, durante o século XIII. É a primeira vez que em todo o período medieval, Luísa, nós teremos uma conceituação ainda mais taxativa, ainda mais específica, né? As Laïcité Partidas, o que eu estou chamando aqui dessa aspas, desse Código Penal, né? Que é uma obra legislativa, é um corpo legislativo repleto de leis, que vai falar de casamento, vai falar da igreja, vai falar das dívidas, enfim, uma obra legislativa que vai tratar de diversos assuntos da sociedade, de milhares de assuntos da sociedade. Não só tratar desses assuntos da sociedade, como vai ditar, né, o modo como as pessoas deveriam se ver, se comportar, agir na sociedade. Então, você vai ver diversas leis que vai dizer
Homem não pode se vestir assim. Homem não pode utilizar determinada roupa. Homem não pode vestir com determinado tipo de cor. E aí você percebe também, gente, né, queridos viajantes e queridas viajantes, o quanto essas práticas, né, o quanto essas leis que estão lá no século XIII ainda influenciam e reverberam o pensamento moderno e contemporâneo sobre o que é homem, sobre o que é mulher. Por exemplo, existe determinada momento da documentação que o corpo jurídico, né, a obra jurídica, ela vai dizer, olha, homem não pode vestir vermelho, homem não pode ter cabelo grande. E perceba como esse pensamento é muito atual, né? Mesmo com tantas problematizações, existem diversas partes da sociedade conservadora que ainda alimenta esse pensamento que foi gestado no período medieval. Percebam isso. Então, essa é uma obra que eu utilizo como fonte e nela vai ser a primeira vez que a sodomia vai estar diretamente definida como a prática sexual, né, como sexo entre homens. É assim que esse documento vai, em muitas de suas leis, dizer: olha, a sodomia é um pecado, é um crime que deve ser combatido, porque senão vai trazer a ira de Deus sobre a terra. E existiam diversas práticas aí punitivas para quem acabasse cometendo o ato da sodomia, que nesta documentação, né, do século XIII, de Alfonso X, porque é uma obra legislativa alfonsina, como a Luísa falou. As Las Siete Partidas, que é essa fonte que eu utilizo na minha dissertação, no livro, né, é uma obra legislativa que foi feita a mando, organizada, com investimento de um monarca da época, do século XIII, que se chama Alfonso X. É um rei que governou Castela e Leão, né, a Espanha antiga, durante o século XIII, especificamente de 1252 a 1284. Então, é Alfonso X, influenciado, obviamente, pela Universidade de Bolonha, influenciado, obviamente, pelo momento histórico, né, que estava acontecendo nesse período da Idade Média, que é uma renovação do direito. Ele vai construir essa obra, esse grande compêndio de leis, que também tinha alguns objetivos, né? E um deles, obviamente, era fazer uma obra que, de fato, legitimasse o exercício do seu poder. Nessa obra, ele vai falar de diversas coisas, e uma dessas é criminalizar a prática da sodomia. É mais ou menos isso, Luísa. E no começo você estava falando sobre os conceitos, né? Que a palavra sodomia pode ter, sobre os vazios também que ela pode ter, né? E ao longo da leitura do livro, a gente percebe como que os conceitos eles vão mudando, né? Eles vão se transformando. E aí a gente vê que como que os conceitos também mudam, né? Ao longo da história. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? Sobre essa mudança dos conceitos na história e como que a gente pode, por exemplo, o que aquele conceito tinha no período em que você pesquisava e o que aquele conceito tem hoje, né? Quais são as diferenças, quais são as mudanças, como é que a gente pode pensar isso? Luísa, essa é uma boa pergunta, né? Antes de explicar, tentar materializar, pensando o conceito de sodomia, o quanto ele foi mudando, né, ao longo do tempo, eu acho que é importante pensar a seguinte questão. Os conceitos, eles possuem uma história, né? Todo conceito, ele possui uma história. Acho que a gente pode começar falando disso, né? Os conceitos, eles possuem historicidade, vamos falar assim. Então, assim, todo conceito, eles possuem história no sentido que são construídos em um determinado contexto histórico, em uma determinada temporalidade, para servir a um determinado fim, seja esse determinado fim político ou não. Então, assim, e tem vários autores que trabalham com essa criação de conceitos, né?
na história, né? Ou da utilização dos conceitos na história. Aqui eu poderia citar um dos mais conhecidos, que é o Reinhard Koselleck, o alemão Reinhard Koselleck. Tem um livro dele que é maravilhoso e já faço a indicação, que é a História dos Conceitos. E aí, o que a gente pode pensar? Como eu falei, né, os conceitos eles acabam sendo criados e eles são criados, obviamente, para servir a determinados fins. Eu acho que isso é bem importante de ser ressaltado. E eles servem para múltiplas coisas, né? E por ser historicizado, né, por possuir uma historicidade, por possuir uma história, os conceitos eles vão variando ao longo do tempo e servindo a determinados fins a partir de determinados contextos históricos, né? A partir de interesses ou a partir de necessidades que vão surgindo ao longo da história, né? Necessidades essas, seja para explicar um fenômeno ou não, seja para explicar um fato histórico ou não. Veja, no que se refere ao conceito de sodomia, ele é inicialmente criado, né, a partir de uma visão, né, de uma perspectiva, de uma linguagem, de uma conotação moral e eclesiástica da igreja. O conceito de sodomia, por exemplo, Luísa, se pensarmos de forma genealógica, né? Ele emerge, por exemplo, a partir daquela passagem do Antigo Testamento da destruição, que talvez você conheça, quem está nos ouvindo conheça, que é da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que para muitos, né, que para a igreja estava especificamente ligado eu estou falando aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, né, que estava diretamente ligado à destruição da prática da sodomia, né? Da prática. Lembre-se que Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, era uma cidade que, antes de ser destruída, né, e ela foi destruída por causa disso também, de muita luxúria, fornicação, de prática da sodomia, né? Prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, de muita libertinagem. Então, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Vamos lembrar a história bíblica. Sodoma e Gomorra ela é destruída, né? Obviamente, pelo Deus, né? O Deus hebreu, que acaba o Deus de Israel e Judá, que destrói a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas pecaminosas que acabaram, obviamente, atraindo a ira de Deus para essa terra. Perceba como aí coloca-se, né, a prática de sodomia, né, pensando justamente nessa história de Sodoma e Gomorra. E você perceba como esse entendimento bíblico, religioso, eclesiástico, né, ele é utilizado para conceituar a prática da sodomia, né, vista como algo pecaminoso, tal qual aconteceu com Sodoma e Gomorra. E perceba mais do que isso, Luísa. E no livro eu esclareço isso com mais detalhes, né? No período medieval, a sodomia é utilizada para definir essa prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou também uma prática sexual que não tinha como objetivo intuito a reprodução, né? Enfim, uma gama aí de práticas sexuais, como eu falei de várias outras anteriormente, mas perceba que a obra legislativa, né, o direito desta época, neste caso, né, a obra legislativa de Castelo e Leão, feita a mando do rei Alfonso X no século XIII, ele vai dizer, olha, temos que punir a prática da sodomia porque ela vai acabar atraindo a ira de Deus sobre a terra. Tal como aconteceu em Sodoma e Gomorra. A documentação fala exatamente assim como estou dizendo. Precisamos combater, precisamos punir. Porque se não punir, Deus vai ficar com raiva e vai trazer aí, ele vai vir com a ira dele e vai destruir a nossa terra, o nosso feudo, o nosso senhorio, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E aí serão feitas diversas, né? Serão elencadas, ditas, postas diversas práticas punitivas
para quem comete tal prática. Então, assim, é preciso analisar o contexto histórico a partir de seus próprios conceitos. Isso é importante, né? Não dá, por exemplo, Luísa, para a gente transferir ao passado medieval conceitos que foram criados na modernidade, né? A partir de questões postas na modernidade para pensar o período medieval. Além de ser anacrônico, são conceitos que não vão se encaixar porque foram criados a partir de questões muito diferentes. Toda vez que vou apresentar sobre a sodomia, né, em congressos, enfim, falando da sodomia, eu lembro que a primeira pergunta que sempre me fazem é: olha, você trabalha com a homossexualidade na Idade Média. De fato, são conceitos muito sinônimos, né? Mas veja, mesmo sodomia e homossexualidade no presente sendo utilizado para definir práticas, uniões práticas afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, sodomia e homossexualidade, ela possui características muito próprias. Primeiro porque ambas foram construídas em contextos históricos muito diferentes, né? A sodomia conceituada, utilizada para definir o pecado, crime e erro, lá. Um conceito criado inicialmente por uma moral religiosa, eclesiástica, endossada, ressignificada, reapropriada pelos discursos monárquicos, jurídicos monárquicos. É isso. No período da modernidade, gente, esse conceito ele passa por transformação. Ele continua sendo visto, encarado como uma prática sexual, né, uma prática afetiva e sexual entre pessoas do mesmo sexo, porém o conceito ele vai ser ressignificado, né? E aí utiliza-se por homossexualidade. Porque veja bem, por que existe uma mudança conceitual aí? O Foucault, né, o filósofo Michel Foucault já responde isso em seu livro História da Sexualidade, mas não só ele, cito ele como exemplo. Veja, essa prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, ela passa a partir aí de uma nova configuração da sociedade, lembrando que agora, na modernidade, nós temos uma sociedade capitalista, né, um capital que se forma, uma configuração de sociedade que não é uma sociedade puramente rural, como era o período medieval. Nós estamos falando de uma sociedade que vai passar por um processo de disciplinarização dos corpos, né? Nós temos aí diversas instituições, Luísa, que vão surgir para capturar os corpos, né? Então, é um outro contexto histórico. A modernidade, acho que o ápice da modernidade, diferente do período medieval, morte de Deus. A modernidade mata Deus. Então, nós temos agora corpos desamparados, não é? Corpos que necessitam aí de amparo. Esses amparos, essas angústias provocadas, sobretudo na modernidade, com a ideia de razão e com a morte de Deus, são corpos que passarão por um processo de poder, né? Corpos que estarão imersos em múltiplas relações de poder e que serão aquilo que Foucault vai falar, né? São corpos que serão sequestrados por diversas instituições, como a escola, a família, a igreja, os tribunais e, principalmente, o discurso médico-psiquiátrico. Veja, a homossexualidade é um conceito que vai ser criado a partir do discurso de uma abordagem médica psiquiátrica, que é uma coisa que não acontece para o período medieval. Então, mesmo que ambos os conceitos, talvez visto como sinônimos, caracterizem uma prática sexual, elas possuem significações diferentes. Se a prática entre pessoas do mesmo sexo, né, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, na Idade Média, partindo de uma questão religiosa, é um pecado, né, é um pecado porque foge da criação divina, foge daquilo que é dito na Bíblia,
vai trazer a ira de Deus. Na modernidade, isso é diferente, né? A prática sexual em pessoas do mesmo sexo é vista como uma anormalidade, né? Lembre-se que a homossexualidade passou a ser encarada e começa aí a partir do século XVIII, XIX, principalmente, tá, gente? O conceito que inicialmente era homossexualismo, né, com esse sufixo aí de ismo, se tratando de doença, né? Então, é um conceito criado na modernidade para significar uma doença, né? Um distúrbio mental, uma doença psiquiátrica. Isso não tem nada a ver com aquilo que era tido como prática, o entendimento de prática sexual. A prática, né, afetiva sexual entre pessoas do mesmo sexo no medievo não tem nada a ver com esse discurso médico psiquiátrico que só vai ser construído a partir do século XVIII, XIX, não significa um distúrbio mental, uma doença psiquiátrica. Lembrem-se também que a homossexualidade só vai deixar de ser um distúrbio psiquiátrico, uma doença mental no século XX, especificamente na década de 90. Então, percebe como são coisas diferentes? Então, por isso que a gente prefere utilizar, para definir as práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo na Idade Média como sodomia, porque era assim que a sociedade definia, era assim que a sociedade o conhecia, foi assim que foi entendido e construído. Obviamente, sintetizando, esse conceito ele vai passar por um processo de transformação, de ressignificação, e essas práticas tidas como pecaminosas passa a ser vista na modernidade como uma anormalidade, como um distúrbio mental que deve ser tratado, que deve ser reprimido, que deve ser combatido. Mas combatido agora, Luísa, não com a morte na fogueira. Uma prática que deve ser combatida agora não com a castração, como era no período medieval, mas agora com o discurso médico-psiquiátrico, com choques, com internamentos em clínicas psiquiátricas. Vamos percebendo essas mudanças, né? É isso, Luísa. Vendo como que os conceitos, eles têm a subjetividade do seu tempo, né? Exatamente, adorei que você colocou, viu, Luísa? É exatamente isso, perfeito. Acho que essa fala sua foi genial. O quanto os conceitos eles possuem a subjetividade do seu tempo, divinamente colocado. É exatamente isso. Não só os conceitos, né? Faz de pensar. A gente também, né, Luísa? Sim. Pense com o Marc Bloch falava muito sobre isso, né? E o Lucien Febvre, né? Dois historiadores franceses. Que nós nos parecemos mais com a nossa época do que com nossos pais. Sim, e a gente tem muito isso, né? Principalmente a gente que é historiador e que, pelo menos eu, às vezes eu olho para uma pessoa que tem uma subjetividade de um tempo diferente e fico julgando, né? Mas aí eu lembro, eu não posso fazer isso porque é um pensamento daquela época, né? Mas assim, não é que a gente não possa pensar que aquilo tá, às vezes está se sendo de certa forma preconceituoso, né? Vamos dizer assim, e que a gente não possa explicar para aquela pessoa que aquilo já não é mais visto assim, né? A gente não pode também deixar de ensinar, né? Eu acho que é meio que isso. E não só isso, né, Luísa? Só complementando o que você falou. Eu sei que nós, historiador, o nosso papel, né, é compreender, não julgar, né? Eu acho que o papel do historiador e da historiadora não é servir como juiz. Mas veja, estudar a sodomia, estudar a homossexualidade e compreender o processo de criminalização da sodomia, né, dessas práticas vistas como pecaminosas, que é isso que eu faço no meu livro, ele serve para que a gente possa problematizar permanentemente. Entender que, independente do contexto histórico, independente do tempo e contexto histórico no qual é colocado, e no qual nós estudamos, é preciso problematizar e desconstruir. Veja, entender que, ok, esse é um pensamento da época, mas esse pensamento, mesmo estando naquela época, ele não era correto e não deve ser visto como correto. Não era e nem deve ser visto. E é isso que nossa pesquisa faz. Compreender, interpretar, problematizar e desconstruir.
É esse o caminho que eu acho que é viável para nós fazer, que eu faço no livro, porque, veja, é entender que esse pensamento sobre a sodomia, lá na Idade Média, lá no início da modernidade, ele não era natural, nem deve ser visto como natural. Ele foi construído, e tudo que é construído está construído socialmente, culturalmente modelado, historicamente construído nesse sentido, está passível à desconstrução, está passível, portanto, à destruição de pensamentos que foram construídos para servir a determinados fins, né? Construídos assim. Que fim era aquele no contexto da sodomia naquela época? É entender assim, olha, toda diferença era vista como pecaminosa. Tudo aquilo que fugia, aquilo que estava posto pelos dogmas da igreja, era visto como errado, era visto como modelo a não ser seguido. O único modelo aceito a ser seguido naquela época era, obviamente, aquilo que a gente chama de a heterossexualidade, a heteronormatividade, como também é hoje, né? Aquilo que foge a heteronormatividade, né? A cis-heteronormatividade, continua sendo visto como errado, muitas das vezes como pecaminoso, aquilo que não deve ser seguido, aquilo que não deve ser aprovado, foge do modelo que foi, por muito tempo, colocado como correto, colocado como aceito, legitimado como aceito, melhor dizendo, né? Mas e aí é uma repulsa mesmo a diferença. É uma tentativa de não enxergar determinada subjetividade, determinados sujeitos, determinados corpos que expressa uma sexualidade, uma identidade de gênero que não condiz com aquilo que é construído como aceito. Mas construído por quem? E por que determinado fato foi construído? Por que a heteronormatividade, né? Por que a heterossexualidade foi colocada e vista como aceita a ser seguida? E por que devemos seguir? Foi colocado por quem? E aí, qual é o trabalho do historiador? Mostrar como essas coisas foram construídas, por que foram construídas e como foram construídas e para quem foi construído. Eu acho que este é o movimento. Isso mesmo, era isso que eu queria falar, sobre problematizar. Mesmo que seja uma coisa do seu tempo, mas é importante que a gente problematize, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, como é que eu observei isso no seu livro, né? Assim, como que o senso comum, né, opera quando se trata de sexualidade no período medieval. Que a ideia que a gente tem, mais ou menos, é que essa época era uma coisa muito casta, né? Que era muito longe dessa sexualidade ativa. Só que, lendo o livro, a gente percebe que não. A sexualidade era ativa, né? Que tinham muitos, vou chamar de problemas para as pessoas que estavam construindo aquele código, né? Que a ira de Deus poderia vir sobre eles por causa daquelas práticas. Então, talvez a ira de Deus pudesse vir sobre eles por outras práticas, né? E não aquelas sexuais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse senso comum, né? Que a gente tem muito, e sobre como que eles usaram essas práticas para atender aos seus interesses, vamos dizer assim. Luísa, essa é uma pergunta boa também, sabia? Veja, a modernidade, vamos começar aí. A modernidade, ela constrói uma visão de Idade Média equivocada, errônea. A ideia era se afastar, e aí nós temos uma volta ao período clássico, né? Já perceber que a modernidade, nós temos uma volta ao período clássico, né? A modernidade, ela vai construir uma ideia de Idade Média como um período das trevas, né? Como um período da história obscuro, sombrio, repito, de forma equivocada, de forma errônea, mas que servia a determinados interesses da época, né? Determinados interesses políticos, diria eu. O período medieval, por muito tempo, e já foi combatido, é permanentemente combatida, né, por diversos historiadores no Brasil e no mundo, essa visão de uma Idade Média das trevas, de um período da estabilidade imutável. As fontes, né, os fatos, essa visão, né, essa representação do período medieval não corresponde aos fatos e não corresponde àquilo que está posto nos vestígios que chegam até nós, no caso, nas fontes.
O período medieval, ele é muito mais fluido em questão de gênero, de sexualidade, do que a gente pensa. Houve, no período medieval, ao contrário do que se propaga, ao contrário do que se representa, ao contrário do que se fala, né? Houve, no período medieval, uma proliferação dos discursos sobre sexo, gênero e sexualidade. A modernidade, ela vai ser muito mais categórica, taxativa, classificatória do que foi o período medieval. Primeiro ponto. Então, e aí a gente pode pensar, por exemplo, que as grandes navegações, gente, né, a criação de mapas e etc., começa no período medieval. O renascimento artístico começa no período medieval. E isso são criações do medievo e da modernidade. Mas perceba como está posto em livros didáticos de história, perceba como está posto em diversos suportes multimediáticos. Perceba, Luísa, que existe uma Idade Média mitológica construída e representada em diversos suportes multimediáticos. O modo como o período medieval está posto, recepcionado, representado no filme, em filmes, em HQs, enfim, né, nesses suportes multimediáticos, é muitas vezes uma mera representação daquilo que muitas das vezes não aconteceu. Isso é importante. Então, assim, em tratando das questões da sexualidade, né, ao contrário do que se propaga, sim, não podemos negar que era assim, um período, um período da história que foi patriarcal, foi, de fato. Não podemos negar uma misoginia medieval que existe na Idade Média. Jamais poderíamos negar isso, e nem é o meu intuito aqui com essa fala. Mas não podemos deixar de lado, né, mesmo os vestígios do passado que chegam até nós, sejam produzidos por homens que tinham medo de mulheres e das quais as desprezavam, não podemos negar que tinha, sim, mulheres protagonistas de sua própria história. Mulheres intelectuais no período medieval que são ainda pouco conhecidas de nós, homens e mulheres do mundo contemporâneo, do que um presente. A gente pode pensar, e aqui se você citar uma, por exemplo, né? A Cristina de Pisa, por exemplo. E tem várias outras mulheres que escreviam, que eram intelectuais, né? Hildegarda, por exemplo. Então, existia nesse período medieval, existiram falas femininas nesse período, que contestavam o exercício do poder patriarcal. Isso não pode deixar de ser considerado. Em se tratando da questão da sexualidade, a gente percebe que existiam, ao invés de uma repressão, existiam, na verdade, uma proliferação de discursos sobre a sexualidade. Sim, o sexo era visto para a procriação, mas existiam pontos de resistência. Existiam a sexualidade e o gênero, ele me parece ser muito mais fluido do que a gente pensa, sabe? Do que aquilo que está representado. Não era aquele show de horror, e aqui não estou criando a Idade Média do ouro, tá? O meu intuito aqui não é criar uma Idade Média romântica, não estou romantizando, não estou deixando de lado os problemas históricos na qual de fato existiram, mas é preciso ter cuidado com essa imagem mitológica que se acaba construindo sobre o período medieval, né? Porque senão a gente acaba entrando, né, nesses erros, e as diversos pesquisadores também já falaram sobre isso, né? Nesses erros da gente ficar imaginando uma Idade Média que muitas das vezes não aconteceu. Um exemplo disso, gente, aqueles horrores, por exemplo, eu acho que muita gente que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que está ouvindo nesse momento, já assistiu Game of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, e deve estar acompanhando agora a série mais atual do A Casa do Dragão, que tem inspirações, né, medievais, recepção da Idade Média nos cinemas e em séries. Gente, não era aquele show de horrores representado pelo George Martin, R.R. Martin. Não era tão assim. Né? Eu acho que existe um exagero ali, principalmente no modo como estava uma sociedade puramente violenta, uma sociedade puramente do estupro. As coisas não eram assim, não existiam também, Luísa, um certo desempoderamento feminino, né? Então, assim,
É preciso ter cuidado, né, com esses, como a Idade Média tem sido recepcionada e representada em diversos suportes multimediáticos, né? Porque senão a gente acaba produzindo um discurso ou uma ideia de um medievalismo muscular. O que é isso? Né? A imaginação do passado medieval como mundo masculino, e esse mundo masculino no qual a masculinidade era poderosa, impenetrável e excepcionalmente privilegiada. Na verdade, Luísa, é essa ideia, né? São esses usos políticos dessa Idade Média mitologicamente masculina que têm servido muitas das vezes de justificativa coletiva para diversas atuações do patriarcado no presente. É esse o ponto que deve ser colocado, né? É difícil desconstruir o homem como sujeito universal do medievo, né? Não podemos deixar de lado mulheres, como eu falei anteriormente, que foram protagonistas de sua própria história, que escreveram sobre si e sobre outros. E aí eu quero voltar a ressaltar, por exemplo, as inglesas Julian de Norwich e Margaret Kemp, a italiana Caterine de Siena e, como eu falei, a veneziana Cristina de Pisa, todas do período medieval. É preciso, ressalto, tomar cuidado para que a gente não acabe construindo uma única história sobre a Idade Média. Né? Aquilo que a Chimamanda Adichie vai falar de história única, nesse caso, sobre a Idade Média. Eu acho que a gente precisa começar a desconstruir essa visão um pouco equivocada sobre o período medieval, Luísa. É mais ou menos isso. Ainda falando sobre esse mundo medieval, né? Mas agora a gente vai focar na parte das punições, né? Que eram para as pessoas que eram pegas na prática da sodomia, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente tem muito o imaginário medieval tem muito também do terror, né? Como você falou de Game of Thrones, como é que aconteciam, né? As punições para as pessoas, né? Aquele horror em praça pública. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as punições para a prática de sodomia, né? No período. Sim, veja, a prática da sodomia, né? Ela tinha algumas a prática da sodomia, né? A sodomia, ela tem algumas práticas punitivas, né, Luísa? No início, veja, no início do século XIII, a prática punitiva para a sodomia era a castração. Então, cortava-se mesmo o órgão genital dos fazedores, né, de quem fosse acusado ou pegos fazendo o ato da sodomia. Essas pessoas, além de castradas, elas eram colocadas de cabeça para baixo por 3 dias e depois retiradas. Obviamente que nós sabemos que ninguém sobrevivia, né, gente? Se imagina aí. Além, castrava, colocava de cabeça para baixo durante 3 dias. Quem é que resiste? Ninguém. Né? 3 dias é muito tempo. Eu tô falando de sangue escorrendo, eu tô falando de questões fisiológicas, biológicas mesmo, né, gente? Além de infecções. Então, assim, não resistia. A gente vai ver, Luísa, que ao decorrer do século XIII, a castração ela deixa de ser uma prática considerada e em novos códigos legislativos passa a ser a morte na fogueira. Sim, de modo público, né? É uma punição pública. No livro, eu interpreto, né? Eu tenho visto que essas práticas punitivas, ela tinha o que eu chamo de uma pedagogia do terror, né? Então, assim, é uma prática que ela servia pedagogia no sentido de educar a população por meio do terror, né? Daquela banalização mesmo que estava posta ali. Imagine você ver de modo público a castração colocada de cabeça para baixo. Todo mundo que passar por ali vai ver aquilo e vai ficar. É uma coisa que era colocada para não ser esquecida. Uma coisa que era colocada, praticada para não ser esquecida e ser vista como exemplo. Olha, estou punindo tal sujeito porque ele praticou tal ato. Que isso sirva como exemplo, que essa prática eduque vocês. Né? Então, tinha um caráter também pedagógico, né, Luísa? No sentido de, olha,
tô punindo esse, mas que isso aqui sirva como exemplo para que vocês não cometam mais. É isso que vai acontecer com qualquer um que cair novamente fazendo ou praticando o ato da sodomia. Ela tinha essa prática de educar a sociedade por meio do medo. É muito mais isso, né? É por meio do medo, por meio do terror. E um terror que era justificado, né, Luiz? Se a gente parar para observar. Qual era a justificativa posta para a prática de punição da sodomia? Era um discurso em defesa da sociedade. Olha, qual era a prática discursiva, né, que embasava essa punição? Olha só, eu estou punindo eles, que isso sirva como exemplo, né, que vocês tenham medo. Mas por que esta prática punitiva, né, que era corroborada, né, que era aceita, que era endossada tanto pela monarquia da época, né, monarquias, quanto pelo discurso moral eclesiástico? Simples, Luísa, simples, queridos ouvintes, é simples. É uma pedagogia do terror, do medo, que era justificada em defesa da sociedade, para que Deus não se irasse, para que a terra não fosse destruída tal como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, assim, estou fazendo isso para proteger todos os indivíduos do reino, todas as pessoas que habitam o senhorio, todas as pessoas que habitam este feudo. Essa era a justificativa, Luísa. Sempre querendo achar um culpado para o pecado que era de todo mundo, né? Tipo, muito de uma. Não sei, eu vi muito de uma hipocrisia, assim, né, também, porque ficam pegando as pessoas que fazem essas práticas para elas tirarem elas para Cristo, né? Acho que esse seria para que eles não sejam punidos, mas não olham também para o próprio umbigo, né? Será que essas pessoas também eram perfeitas? Muitas questões, né, a serem problematizadas. E é interessante porque, veja, Luísa, a sodomia ela é vista também, ela também serve para determinados fins políticos, né? Então, assim, a gente tem estudos, né, que a gente vai ver, por exemplo, que pessoas. É interessante isso, porque, veja, pessoas são acusadas de sodomia no período medieval, né? Sem muitas provas, né? Tem muitas pessoas que acabaram indo para a fogueira, Luísa, sem provas, né? Nós temos reis, príncipes que acusam outros príncipes, né? Através de interesse político, para tirar determinado sujeito de uma cartada política, aí vamos acusá-lo de sodomia. Isso aconteceu também, né? Acontece do tipo, olha, vou acusar de sodomia porque ele vai ser tirado, né? Tem algumas exceções também, né? Porque, por exemplo, a documentação que eu estudo, eu acho que tudo também depende de uma questão de classe social também, né? Você vai ver, Luísa, que a prática da punição, ela pode não ser aplicada, a depender de qual sujeito, de qual posição de sujeito você ocupe na sociedade, e também para menores de 14 anos. Também tem essas exceções. Na sua fala, assim, dá para perceber o quanto essa questão ainda é muito atual, né? Não a parte da sodomia, mas de pegar um acontecimento para transformar em uma coisa de um uso político, né? Para acusar uma minoria, para tentar escapar, para tentar se ver de algum bem, para aquilo ali ser usado a favor da pessoa que está usando aquilo, né? Seja ele um presidente, um vereador ou um rei naquela época, né? Então, assim, não o que tá a parte da sodomia, né, que é muito atual, mas essa prática de culpar, pegar uma pessoa para Cristo, pegar uma prática para Cristo para poder se promover. Eu diria que eu amo que esse é um ditado muito cearense, muito nós nordestinos, né? Entregar alguém para Cristo, né, Luísa? Mas veja, eu diria que não é para Cristo, né? Não era bem isso, né? Você vai pensar, não era nem entregar para Cristo, né? A pessoa já estava condenada ao inferno mesmo. Era literalmente entregar a pessoa pro demônio mesmo. Então, assim, querido, ó, tô te matando, né? Tô te punindo para purificar mesmo essa terra, para afastar dessa terra os males mesmo. Vocês são os sodomitas eram causadores do mal mesmo, eram vistos como aquelas pessoas que poderiam, olha a visão, né? Que poderia trazer a ira de Deus sobre a terra. E como você falou, né? Que a gente percebe, né? Que esses significados, né? Essas percepções, essas visões, essas representações, elas vão se atualizando ao longo do tempo, elas vão passam por um processo de ressignificação ao longo do tempo, né? Então, se a homossexualidade hoje ainda é vista como pecado,
ainda vai continua, eu diria que vai continuar, ser vista como um pecado, né? Ser vista como um erro. Nós temos uma bancada conservadora no Brasil, no Congresso Nacional, que, se pudesse, já teria criminalizado a sodomia, ótimo, já teria criminalizado a homossexualidade, sem dúvida nenhuma. Ainda é vista como um erro, o preconceito, a homofobia, o preconceito, eles continuam vivos na sociedade. O Brasil, vale ressaltar, ainda é um país que mais mata corpos dissidentes, corpos LGBTQIAPN+, no mundo. Nós temos uma taxa... O Ceará também lidera, né? Está entre os 10 estados do Brasil que tem esse índice e essa taxa altíssima. A ideia é que a gente continue permanentemente, cotidianamente, desconstruindo, combatendo. Essa é a perspectiva. E aí a gente olha para o período medieval e diz, volta nessa parte do senso comum, né, de que eles eram atrasados, não sei o quê, mas a gente continua reverberando esse pensamento atrasado, mesmo sendo pessoas modernas, contemporâneas e tudo mais, a gente continua com as mesmas práticas. É óbvio que elas são modernas, né, que as punições são modernas, mas a gente continua com o mesmo pensamento. O tempo mudou, mas nós não mudamos. Eu acho que a gente tem... quando o próprio conceito, né, essa divisão quadripartite da história, né, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, né, isso é uma construção europeia, para começar, né, Luísa? Isso foi construído historicamente para colocar a Europa como topo da civilização, a mais avançada, a mais enfim, a modernidade, o próprio conceito é historicamente consciente, politicamente construído, dentro de contexto europeu, para se referir ao moderno. Perceba, nós homens modernos, né? Ou seja, o moderno como algo além do tempo, algo que passou pelo período medieval, para além da antiga e do medievo, que são épocas que ficaram para trás. Aí a gente vê o passado como algo atrasado, vê o passado como algo que deve ser superado. Isso foi construído, né, por historiadores europeus, por essa colonialidade do poder e do saber também. E no capítulo final do seu livro, você fala de um modo muito, eu diria, poético, sobre como você entende e como você vê o corpo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes, para que eles ficassem ainda mais curiosos para ler o seu livro. Luísa, eu gosto muito, né? Já que estamos caminhando, né, para o final, eu fico muito assim. Veja, quando eu estava construindo a minha pesquisa, né, do livro, eu lembro que o corpo era algo que eu não tinha tocado. Sim, era uma parte do meu livro que não ia existir, sabe? Não ia existir. Eu não ia falar nada sobre corpo, né? Sobre o corpo, os corpos no meu livro, na minha pesquisa. Só que aí eu comecei a observar que, assim, o corpo, ele é este canal que pratica a sodomia, né? A gente costuma fazer, por muito tempo, a história foi uma história descorporizada, né? Estou trabalhando com neologismo, claro. É uma história sem corpo, né? A gente fala de reis, de rainhas, de monarquias, de sujeitos que parecem não possuir um corpo, que parece que não possuíam corpo. E a prática da sodomia, a sodomia, ela se manifesta, ela se revela através do corpo. A punição, ela se dá no corpo. É o corpo que pratica a sodomia. É o corpo que hoje pratica a homossexualidade. O corpo, então, se tornou tão importante na minha pesquisa porque é o corpo que sofre a prática punitiva. O corpo é essa instituição que tudo e todos querem capturar, né? O corpo é um discurso, né? É um discurso, é um poder que todos querem se apropriar. É assim que eu entendo o corpo, sabe? O corpo é esse poder, é esse ambiente, é essa instituição que todos querem se apropriar. O corpo, ele está permanentemente, Luísa, imerso em relações de poder. O meu corpo, o corpo de quem está me ouvindo agora, o seu corpo, Luísa, está permanentemente imerso em relações de poder. Poderes esses que são múltiplos, macros, micros.
poderes da igreja, poderes do direito, poderes da mídia, poderes da família, poderes da academia, da universidade, enfim. Nosso corpo está cotidianamente atravessado por esses poderes, macros e micros, e que tentam constantemente nos capturar. Nos capturar para deixar dóceis, para servir, para ser explorado a um sistema capitalista, nos capturar para nos deixar conformes àquilo que é legitimado, visto e aceito como aceito. O corpo é essa instituição, né? Essa tábula branca que a cultura modela, que a cultura remodela, que a cultura busca modelar, remodelar, remodelar, remodelar para tentar nos capturar, e produzir uma subjetividade que tenda a ser coerente e legitimado com as características, perspectivas que é vistas e aceitas como legitimadas, vistas como aceitas e corretas, ou como modelos padrões a ser seguido. E quem ousa, Luísa, né, quem ousar, o corpo que ousa fugir daquilo que é visto, aceito e legitimado como correto, é visto como desviante, é visto como anormal, é visto como imoral, que deve ser combatido. Os sujeitos, as subjetividades, o corpo que escapa a esses poderes que tentam nos capturar cotidianamente, é visto como desviante, como eu acabei de falar, a quem muitas das vezes se nega até mesmo o direito de viver. Então, que essas outras diferenças, que esses corpos outros, que essas outras corporidades, que esses outros, Luísa, e quem me escuta, esses outros devires, outros corpóreos, continuem resistindo, continuem produzindo outras formas de viver, fazendo dessa vida que é passageira mais vivível, mais possível e mais habitável. Perfeito. Professor, agora a gente se encaminha para o final e eu queria saber suas indicações e também um pouquinho, para você fazer um pouquinho da propaganda do livro, para os nossos ouvintes comprarem, consumirem, né, essa obra maravilhosa, e que você divulgasse também seu Instagram ou perfil profissional para que as pessoas conhecessem mais sobre você e também algumas dicas de leitura, né, porque eu adoro, para que a gente possa conhecer mais sobre o assunto e outros temas também. Ai, Luísa, vamos lá. Pedir leitura, já fico nervoso. Eu queria fazer uma lista enorme. Mas vou indicar algumas básicas, né? Veja, para começar falando do meu livro, aí a primeira indicação, o meu próprio livro, para conhecer mais sobre isso, óbvio, fazer minha própria sardinha aqui, claro, vendendo meu peixe. Mas não só porque eu fiz, gente. Eu acho que no meu livro vocês vão entender esse processo de criminalização dessa prática da sodomia, como era vista a prática sexual praticada por pessoas do mesmo sexo, como a igreja via isso, como o processo das monarquias, né? Essas obras jurídicas da monarquia viam isso. Enfim, eu faço a indicação dessa pesquisa que eu fiz, que culminou com a publicação desse livro, Corpos em Chamas, Masculinidades e Práticas Sexuais no Medievo Ibérico, primeiro ponto. Indico, sobretudo, toda a obra de História da Sexualidade do Michel Foucault. Então, são 4 livros, volume 1, volume 2, volume 3 e o volume 4, todos no mesmo título, que é a História da Sexualidade. O primeiro volume, que é A Vontade de Saber, História da Sexualidade 2, que é o uso dos prazeres, História da Sexualidade 3, também de Michel Foucault, que é o cuidado de si, e, por fim, História da Sexualidade, volume 4, que é As Confissões da Carne. Para além disso, indico uma obra que eu acho muito pertinente também, Sexo, Desvio e Danação, do Jeffrey Richards. Também é uma obra, é um manual, né? Mas vale a pena também ler. Indicaria também o livro da Judith Butler, né? Essa filósofa estadunidense, o livro clássico dela, Problemas de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade. Indicaria também o livro 2 dela, que é Corpos que Pesam,
indicaria um livro 3 dela, da mesma autora, que é Desfazendo o Gênero. Eu acho que esses livros é um bom começo para pensar tais questões com toda certeza. Além disso, indico também artigos e textos do meu orientador, professor Marcelo Pereira Lima, professor de História do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, e tem textos geniais sobre essas temáticas, os trabalhos deles são bons. Eu acho que é isso. Para quem quiser me acompanhar, eu sempre estou indicando, falando, trazendo os desamores e desprazeres da vida cotidiana e acadêmica no meu Instagram, que espero que passe por uma mudança recente, aí vai passar, né? Passará a ser mais profissional, diria isso, gente. Mas por lá vocês me encontram, né? Instagram, soy, S-O-Y, soy Cassi Prof. Então, soy, S-O-Y-C-A-S-S-I, Prof. Por lá também estou por lá, a gente pode tocar contato também. Para os alunos da UVA, estou sempre pela UVA, tá? Então, podemos marcar de tomar um cafezinho com toda certeza no nosso querido CCH. E eu acho que é isso, viu, Luísa? Eu, em nome de todos que fazem viagens históricas, agradecemos muito, muito, muito pela sua participação, por ter topado essa conversa, esse pedaço do seu sábado, né? E a gente espera que possamos contar com você em projetos futuros, né? Alguns planos futuros para que a gente possa chamar de novo, ou algo assim, uma parceria, né? Olha, Luísa, quero encerrar nosso diálogo dizendo que eu estou muito feliz em estar aqui, de ter participado com você, de ter falado daquilo que eu gosto de fazer, das minhas escolhas diárias. De fato, escolhi ser professor, escolhi ser pesquisador, amo o que faço, apesar dos apesares, de toda a precariedade, claro, não vamos romantizar também. Muito obrigado pelo convite, agradeço a todo mundo pelo convite, pela paciência também de esperar que desse certo, que deu certo. Pode contar comigo em outros projetos, estarei presente com total certeza. Obrigado pelo carinho de todos vocês que compõem o Viagens Históricas. Aqui eu desejo vida longa a esse projeto, espero que ele não acabe, espero que ele não cesse, que vocês continuem persistindo e resistindo. Sei que não é fácil, tá? Levar adiante um podcast de divulgação científica e histórica e historiográfica, porque é isso que o Viagens Histórica faz, né? Produz e faz educação histórica, produz e faz e constrói uma consciência histórica, né? Para todo mundo que escuta e que está nos ouvindo, que nos ouviu até agora. Então, muito obrigado pelo convite, foi muito massa, muito legal estar aqui.